Olá pessoal, bem-vindos ao canal. A corrupção é reconhecidamente o maior problema que atrasa o desenvolvimento do país. No vídeo de hoje vamos relembrar os 5 maiores casos de corrupção descobertos no Brasil. Antes de começar, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e se ainda não for inscrito, inscreva-se para incentivar a criação de novos vídeos. Sem mais enrolação, vamos à nossa lista. Quinto lugar, TRT de São Paulo. O caso ocorreu de 1992 a 1999. O Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão, perdeu a licitação para a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A vencedora, Incal Alumínio, deu os direitos para o empresário Fábio Monteiro de Barros. Mais uma investigação mostrou que Fábio repassava milhões para o Grupo OK, com aval de Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ex-presidente do TRT de São Paulo. Luiz Estevão, condenado a 26 anos de prisão, cumpria sua pena em regime fechado até março deste ano, quando então conseguiu a progressão da pena para o regime semiaberto. Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ficou preso por 12 anos, mas em 2014 ganhou o indulto presidencial concedido pela ex-presidente Dilma Rousseff devido à sua idade avançada, e foi solto naquele ano. Fábio Monteiro foi condenado à mesma pena de Luiz Estevão e atualmente recorre à justiça solicitando a liberdade condicional. Os prejuízos atualizados giram em torno de 1,04 bilhão de reais. Quarto lugar, escândalo do Banco Marca, ocorrido em 1999, onde com acordos suspeitos, o Banco Marca, de Salvatore Catiola, conseguiu comprar dólar do Banco Central por um valor mais barato que o ajustado. Uma CPI provou o prejuízo aos cofres públicos, além de acusar a cúpula do Banco Central de tráfico de influência, entre outros crimes. Salvatore Catiola foi condenado a 13 anos de prisão por gestão fraudulenta e desvio de dinheiro público. Foi preso provisoriamente, conseguiu habeas corpus em 2000, e fugiu para a Itália. Foi então condenado à revelia em 2005, mas só foi preso em 2007, de férias em Mônaco, pois a Itália negava o pedido para extraditá-lo. Ficou preso em Bangu, no Rio de Janeiro, de julho de 2008 até 2012, quando recebeu a liberdade condicional. O prejuízo aos cofres públicos na época foi de 1,6 bilhão de reais. Terceiro lugar, máfia dos vampiros da saúde. Esse caso ocorreu entre 1990 e 2004, quando empresários, funcionários e lobistas do Ministério da Saúde desviaram dinheiro público fraudando licitações para a compra de derivados do sangue usados no tratamento de hemofílicos. Propinas eram pagas para a Coordenadoria Geral de Recursos Logísticos, que comandava as compras do Ministério, e os preços, bem acima dos valores de mercado, eram combinados antes. Atualmente todos os 17 presos no processo já saíram da cadeia. Os prejuízos causados pela quadrilha ultrapassam 2,4 bilhões de reais. Segundo lugar, Operação Lava Jato. Um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil foi descoberto em 2014 pela Polícia Federal, a então chamada de Operação Lava Jato. Este crime trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro, batizado popularmente de Petrolão, que inclui pagamento de propinas e superfaturamento de obras. De acordo com a Polícia Federal, os desvios ficavam a cargo das empreiteiras que fraudavam licitações e desta forma conseguiam fechar contratos com a Petrobras por valores superiores aos efetivamente cobrado. O doleiro Alberto Youssef é um dos principais investigados, haja vista que era de sua responsabilidade a lavagem do dinheiro. No entanto, quem mais se beneficiava com os desvios eram partidos políticos, como o PP, PT e PMDB. A Operação Lava Jato já teve vários desdobramentos que envolvem muitos empresários e políticos, e atualmente não está mais restrita apenas ao caso do Petrolão. Diversos políticos, entre ex-presidentes, governadores, deputados e senadores, já foram condenados ou estão sob investigação no momento. A Operação Lava Jato ainda está em andamento, mas até o momento os prejuízos estimados giram em torno de 40,3 bilhões de reais. Em primeiro lugar está o caso do Banestado, o Banco do Estado do Paraná, ocorrido de 1996 a 2000 no Paraná. Durante esses 4 anos,
Cerca de 30 bilhões de dólares foram remetidos ilegalmente do antigo Banestado para fora do país por meio de contas de residentes no exterior, as chamadas contas CC5. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que as remessas fraudulentas eram feitas por meio de 91 contas correntes comuns, abertas em nome de laranjas. A fraude seria conhecida por gerentes e diretores do banco. Foram denunciados 684 funcionários, sendo que 97 foram condenados a penas de até 4 anos de prisão. Depois da primeira sentença do processo contra os ex-funcionários do banco, apenas 2 não apelaram contra a condenação dada pela Justiça do Paraná. As defesas dos demais condenados recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. O TRF4 absolveu todos pelo crime de quadrilha e manteve a condenação apenas por gestão fraudulenta e evasão de divisas. Em novos julgamentos em fevereiro de 2006 e junho de 2008, além de reduzir as penas, a Justiça fixou para todos os condenados o regime semiaberto. Desde 2008, quando houve redução das penas, foram interpostos vários recursos pelas defesas, o que levou à prescrição para boa parte das penas dos condenados, que então foram libertados. O valor calculado do rombo na época é aproximadamente 45 bilhões de reais, mas considerando a cotação atual do dólar, esse valor pode chegar a incríveis 120 bilhões de reais, o que deixa esse caso no topo dessa vergonhosa lista. Por esse vídeo é isso, pessoal. Lembrem-se de manter a vigilância nos corruptos e compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas a abrirem os olhos sobre os roubos que acontecem todo o tempo nos cofres públicos. Até o próximo vídeo.